Glória a Deus, graça e paz para vocês, amém? Glória a Deus, nós precisamos entender isso, né? O dia que eu entendi isso, irmãos, que o problema, ele não está aqui do lado de fora, que o problema, ele não é realmente o problema, tudo mudou. Por quê? Porque eu passei a olhar para dentro de mim, eu passei a avaliar o que estava dentro do meu coração, e o verdadeiro evangelho é isso. O verdadeiro evangelho é nós, todos os dias, olharmos para dentro de nós, oferecermos o nosso coração a Deus, como sacrifício vivo, para que Ele possa vir, entrar lá dentro e fazer o que Ele precisa fazer. Porque quando acontecer aqui dentro, aqui fora, mesmo que ainda não tenha mudado nada, não vai ter problema nenhum. Você já vai estar num lugar muito mais alto. Você já vai estar num lugar mais elevado na presença do seu Deus, sabendo o que Ele é para você. E é isso que nós precisamos, experimentar Deus dentro de nós. O Evangelho é dentro. Não tem nada a ver com as coisas aqui do lado de fora. Tem a ver com o nosso coração rendido na presença de Deus. Se humilhando, reconhecendo que nós somos falhos mesmo. Que nós precisamos todos os dias andar com aquele que é perfeito, com aquele que tem o poder de nos cingir de força e aperfeiçoar os nossos caminhos. Eu quero começar lendo Romanos 5, não vou me estender, Deus já operou aqui, né, nas nossas vidas, porque a palavra dele é isso, a palavra dele é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra dentro de nós, para poder dividir a nossa alma do nosso espírito. É isso que nós precisamos. Nós precisamos que essa palavra faça isso. Ela divida em nós aquilo que é alma e aquilo que é espírito. Para quê? Para nós sermos guiados pelo Espírito. Quando a sua alma não te domina mais, não te guia mais, você é mais que vencedor. Você já é mais que vencedor por meio daquele que te amou, daquele que entregou a sua própria vida e cumpriu tudo lá na cruz, no meu e no seu lugar. Mas nós precisamos receber isso. Receber. O que a gente faz com um presente? A gente não recebe? Deus, Ele fez isso. Ele nos concedeu um presente. A obra consumada lá na cruz do Calvário. Se nós pegarmos, se nós aceitarmos esse presente de bom grado e buscarmos alinhar a nossa vida a tudo isso que já foi feito, nós vamos experimentar a graça de Deus e o favor de Deus nas nossas vidas. Não tem como. Não tem como. Domingo passado, nós estávamos na intercessão e Deus trouxe assim, um entendimento que tem muitas pessoas que estão sentando no banco da igreja, mas elas não estão se servindo da mesa. Então, avalie aí o seu coração, o procedimento do seu coração, porque Deus, Ele não despede ninguém de mãos vazias. Quando nós vamos para a presença dEle, com sinceridade, com alegria, com expectativa de que Ele vai falar algo com você, e que aquela palavra, ela vai dar fruto, aquela palavra, ela vai vir, e ela vai mudar a condição do seu coração, isso acontece. Isso acontece, né? Porque nós vamos empenhar a nossa fé. E a palavra fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós vamos para a presença dEle crendo. Por quê? Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. E em Salmos fala que, daqueles que o buscam em verdade, em sinceridade.
Não tem coisa melhor do que você ir para a presença de Deus e Ele te mostrar o seu próprio coração. Não tem coisa melhor, porque quando Ele mostra para você, não precisa ter medo, não precisa ficar com vergonha, não precisa temer nada. Sabe por quê? Porque quando Ele te mostra, é porque Ele já está te dando a condição de ter um novo coração na presença dEle. De ter uma nova condição, de ter um coração livre, de ter um coração, sabe, livre para ser ministrado por Ele. Se o nosso coração não estiver livre, ele não será ministrado por Deus. Vai ter uma barreira. Ele precisa dos nossos corações livres. Livres para receber do banquete, da mesa, que Ele já preparou para cada um de nós. Ele conhece as suas pelejas, Ele conhece os seus conflitos, Ele conhece o seu coração melhor do que você. Você sabia disso? Que Ele conhece o seu coração melhor do que você mesmo? Ele conhece os nossos corações melhor do que nós mesmos. Nós precisamos confiar de todo o nosso coração que a nossa vida ela não foi entregue a homens. Ele deixou o Espírito Santo para que cuidasse de nós, para que assistisse a cada um de nós em cada uma das nossas dificuldades, em cada um dos nossos conflitos. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu achei que eu ia morrer, diante de uma situação que eu comecei a passar aqui dentro, ó. Porque é aqui dentro que a gente começa, a passar, é aqui dentro. Então, é daqui de dentro que a gente precisa cuidar. A gente precisa olhar para a palavra, deixar a palavra ser o espelho para cada um de nós, para nós rompermos com tudo aquilo que se ergue dentro de nós. Quantas mentiras se erguem dentro de nós? Fora dessa verdade, fora da palavra que já foi decretada na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, já foi decretado vitória sobre os nossos corações, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, já foi decretado. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, cuidar, porque Deus, Ele faz a parte dele, ou melhor, Ele já fez a parte dele. Mas Ele está esperando agora que nós façamos a nossa parte. A nossa parte é o quê? É nos render a Ele. É nos render a Ele, é render o nosso coração, sabendo que nós não somos nada, sabendo que nós não conseguimos dar um passo sem a presença dEle, que tudo que nós fazemos longe da presença dEle não dá fruto, não nos satisfaz. Mas aquilo que nós fazemos em aliança com Ele, em parceria com Ele, nós somos bem-sucedidos, nós somos abençoados, nós damos frutos. Então eu quero falar da graça de Deus, porque é o que eu tenho experimentado de uma forma muito maior de um tempo para cá. Diante de tudo que eu tenho passado, se eu não tivesse entendido o que é a graça e que ela está disponível para mim, todos os dias, todas as manhãs, eu já teria sido destruída. Eu já teria desistido. Sabe? Porque a gente não sabe, na hora do problema você não sabe como é a força da natureza humana. Como a natureza humana se ergue contra aquilo que você não quer fazer. Vocês estão me entendendo? A força é muito grande, irmãos, eu experimentei isso. A força é imensa, é gigantesca. Então, se nós não escolhermos edificar a nossa vida na palavra, na verdade que já foi decretada, nesses momentos aí onde nós somos assolados pela natureza humana, nós estamos sujeitos a sucumbir, nós estamos sujeitos a olhar para trás, a desanimar, a sair do propósito. Eu não quero sair do propósito, você quer? Você aceita isso? Eu não aceito isso. Eu bato o meu pé todos os dias para a minha alma, para minhas emoções, para os meus sentimentos. E eu não abro mão da graça do meu Deus sobre a minha vida, me sustentando, para que eu possa cumprir, para que eu possa falar igual o apóstolo Paulo falou. Acabei a carreira, cumpri o ministério, guardei a fé. Eu quero poder falar isso no final, sabendo que o meu Deus, Ele vai ter a alegria, Ele vai ter o prazer de falar muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Quantas pessoas têm andado perdidas?
Se você está assim e ainda não tem certeza do chamado, daquilo que Deus tem para você, se inclina o seu coração, se humilha e entra dentro desse propósito. Fala, Deus, eu não quero ficar mais nenhum dia fora do teu propósito, fora dos teus planos para a minha vida. Eu quero cumprir, eu sou parte da igreja, eu faço parte do corpo de Cristo na terra, para cumprir um chamado, para cumprir a sua vontade aqui nessa terra. E não pense que, não, porque eu não estou lá na frente, porque eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. Não é sobre isso que eu estou falando. É sobre dar fruto nesta terra. É sobre deixar Deus usar você. É sobre deixar Deus crescer em você. Crescer na sua vida a ponto de você poder servir as pessoas. Servir aquele que chega até você com a verdade. Com a verdade, porque se você não tem a verdade, você não vai poder servir. Você vai se sentir impotente. Quando nós não estamos entendendo as coisas espirituais, nós nos sentimos impotentes, sabia? Mas quando nós estamos entendendo o mundo espiritual, estamos entendendo as verdades do nosso Deus para nós, nós nos posicionamos em fé, nós nos posicionamos com a verdade e as trevas têm que se dissipar, as trevas têm que ir embora, porque a palavra, a verdade é uma luz que ilumina, sabe? Ilumina e dissipa todas as trevas, todas as mentiras que o diabo tem tentado contra as nossas vidas, contra o propósito que Deus já estabeleceu. Então vamos ler primeiro Atos 20, 24. Você vai ver que o evangelho que você está nele, que você tem crido nele, precisa ser o evangelho da graça. Atos 20, verso 24. Olha que maravilhoso. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O evangelho verdadeiro é o evangelho da graça. Um evangelho onde você tem o favor de Deus não merecido sobre a sua vida. Nós não merecíamos nada. Nós merecíamos a morte. Mas aprove a Deus entregar Jesus e nos conceder o evangelho da graça. O evangelho que nos salva, uma graça que nos salva, uma graça que nos ensina, uma graça que nos capacita, uma graça que traz entendimento. Lembra quando eu ministrei uma vez aqui e eu falei sobre a graça? A graça, ela nos ensina, a graça, ela nos capacita, a graça de Deus, ela nos sustenta. Se você receber isso no seu coração, se você pegar essa verdade, sabe, firme aí dentro do seu coração, nada vai te abalar, nada vai te tirar do propósito, nada vai arrancar a verdade do seu coração. A graça de Deus se manifestou no meio da humanidade, para a humanidade, trazendo salvação aos homens, nos ensinando a ter uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus. Uma vida que agrada a Deus e não a nós mesmos. Quando nós procuramos nos agradar, nós temos uma vida infeliz, uma vida insatisfeita. Mas quando nós procuramos agradar a Deus, nós temos satisfação. Mesmo indo contra a nossa natureza, mesmo indo, sabe, mesmo não querendo às vezes obedecer, fazer algo. Mas quando nós escolhemos fazer, honrar a Deus, obedecer a Deus, essa graça se manifesta nas nossas vidas. Quando você está lá forte, né, corajoso, lá você precisa da graça, do favor de Deus na sua vida, você não precisa. Então eu te dou um conselho, a hora que estiver difícil, a hora que estiver pesado, lembra dessa graça, adora ao seu Deus pela palavra e receba a manifestação da graça diante da sua situação. Amém?
quinta-feira mesmo, eu tinha que vir aqui para o Nave, meio-dia. E eu levantei e eu não estava me conhecendo. Era tanta confusão aqui dentro de mim, era tanto sentimento, era tanto desânimo, era tanta, sabe, aquela confusão de sentimento, era tanta coisa na minha natureza humana, que eu não estava me conhecendo, mas o meu Deus, o meu Pai, Ele falou comigo assim, olha filha, eu não estou olhando o que está na sua natureza humana, eu estou olhando o que está no seu espírito, me adora, rende a mim o seu coração, e você vai ver, e você vai experimentar o poder da minha graça sobre a sua vida, um favor, onde você não tem força, onde você não tem alegria sua, mas você tem a de Deus, porque ela se manifesta. Você não depende da sua alegria, você não depende da sua força, você depende da alegria e da força de Deus. Nós nos frustramos às vezes porque estamos dependendo daquilo que é meramente humano, natural. Vamos depender daquilo que vem do nosso Deus, da graça dele, salvadora. A graça dele é salvadora, a graça dele é sustentadora, a graça dele, ela é capacitadora. Ela nos capacita a viver nesta terra dignamente. Quantas pessoas vivendo com a palavra debaixo do braço, mas vivendo uma vida de fracasso, de derrota, de angústia, de depressão, de tristeza. Como é que verão a Deus nas nossas vidas se nós vivermos nesse lugar? Nós temos a alegria do nosso Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria dele é a nossa força, todos os dias. Ela está disponível para nós nos alegrarmos nele. Não precisamos depender de nada, daquilo que está para acontecer. Você está esperando algo acontecer para pensar assim, quando isso acontecer eu vou ficar feliz. Vai ficar tudo bem na minha vida. Não faça isso com você, se renda na presença do seu Deus para você receber essa graça maravilhosa, essa abundante graça. Oh, glória a Deus, obrigada Jesus, obrigado. Obrigado por essa graça maravilhosa, graça maravilhosa, graça maravilhosa. Graça maravilhosa, abundante graça, que está disponível para nós todos os dias, todas as manhãs. Não é na nossa força que nós vamos vencer, não é com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, é com a sabedoria que vem do alto, é com a alegria que vem do alto, é com a paz que vem, que está no nosso Deus e que vem para dentro de nós, uma paz que excede todo entendimento humano. Não importa o que você está passando, tira os olhos daquilo que você está passando e coloque os olhos na cruz que está vazia, para você receber cada benefício que foi conquistado para você. Enquanto você está passando o que você está passando, olha para aquilo que Deus está fazendo dentro de você. Quanta força Ele está derramando, quanta graça, quanto poder. Você pensou assim, nossa, no primeiro dia dessa luta, eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu ia sucumbir, mas a tua presença foi real, a tua graça se manifestou. E essa graça continuará, ela permanecerá se você permanecer com o seu coração rendido, com o seu coração humilde, sabendo quem você é e sabendo quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o guarda de Israel, Ele é a sua torre forte, Ele é o seu castelo forte, tendo falado a você, tendo prometido a você, Ele não vai cumprir, Ele não é homem, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele não tirou os olhos, a palavra diz, eu não tiro os olhos do justo, eu não tiro os olhos do justo, eu conheço o meu justo. Você foi justificado. Você foi justificado pela obra consumada do Calvário. Um sangue precioso derramado para te limpar todos os seus pecados, para tirar de cima de você toda condenação, toda mentira. Ele retirou de
sobre a sua vida. Ele quer te dar a mente dele. Ele quer que você caminhe nessa terra com a mente dele, com o coração dele, com a vida dele, com os passos dele. Ele quer nos guiar a toda a verdade. A sua verdade não é a verdade dele, muitas das vezes. Renda para ele essa verdade aí que você tanto acha que é ela. Não, tem que ser assim, vai ser assim. Vai ter que ser assim, desse jeito não vai dar mesmo, não tem jeito. Lança isso aos pés da cruz. Peça a ele para mostrar a você a verdade dele. É a verdade dele que vai te libertar. É a verdade dele que vai te salvar. É a verdade dele que vai preparar para você um futuro glorioso nessa terra. O nosso Deus é real. Ele é real porque a palavra que Ele deixou aqui nessa terra, ela se manifesta, ela não está apenas num papel, ela se manifesta na vida daqueles que creem. Ela se manifesta na vida daquele que crê, na vida daquele que acredita, na vida daquele que entrega o seu próprio coração para receber do Senhor. O dia que Deus mostrou para mim o meu próprio coração, eu fiquei constrangida. Mas é assim mesmo, o amor de Deus, Ele nos constrange. E eu te convido a deixar Ele constranger você nesta noite. Deixa o Espírito da verdade te constranger nesta noite. Se renda. Tem muitas pessoas que ainda não receberam de uma porção maior do amor de Deus, da graça de Deus, porque ainda não se renderam. Se renda. Já viu ali naquela luta de boxe? Onde tem, né, 2 lutadores ali. Se um se render totalmente ali, o outro venceu a luta, não é isso? O Espírito Santo está querendo vencer a sua luta. O Espírito Santo está querendo vencer a sua luta. Renda, fala para eles, não é do jeito que eu penso, os teus pensamentos são maiores do que o meu, os teus caminhos são mais altos, mais elevados dos que os meus, Senhor. Eu não quero os meus caminhos mais, eu não quero os meus pensamentos mais, eu quero a tua mente, eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero ver como o Senhor vê. Se não fosse a graça de Deus, nem casamento eu tinha mais, sabia? Porque nós é que sabemos o que nós passamos dentro dos nossos lares. E o diabo, ele quer matar, roubar e destruir mesmo. Ele odeia a família. Mas se Deus encontrar um coração rendido, um coração que confia na graça dEle, no favor dEle, na justiça dEle, Ele é poderoso para restaurar, para tirar das cinzas e levantar, sabe, exaltar a sua cabeça acima dos seus inimigos. Vamos ler lá, para nós encerrarmos. Eu não quero falar muito, eu só quero adorar a Deus um pouquinho antes da gente ir embora. Adorar a Deus com uma oração que Ele colocou na minha boca essa semana. Sobre essa graça maravilhosa. E sobre o dom da justiça. Então vamos ler Romanos 5, 15 e o 17. Busca comunhão com o seu Deus, irmãos. Busca comunhão, fala, Deus é pouco, eu quero mais. Busca ouvir a Ele, o que você tem ouvido dEle? Bom mesmo seria se nós não passássemos nenhum dia sequer sem ouvir algo da parte do nosso Deus, sabia? Uma correção, um encorajamento, uma palavra, seja ela qual for. Mas era bom que nós não passássemos um dia sequer sem ouvir algo da parte do nosso Deus. Romanos 15, vou ler lá para andar mais rápido. Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa?
Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim, não, 16 não, 17 agora, por favor. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Presta atenção naquela palavra lá, ó, muito mais os que recebem. Muito mais os que recebem. O evangelho é sobre receber, como uma criança, o dom de Deus, a graça maravilhosa e o dom de Deus, que é o dom da justiça. Nós não podemos prosseguir sem a graça de Deus sobre as nossas vidas e sem o dom da justiça. Sabe o que é o dom da justiça? Você foi justificado. O sangue derramado na cruz lavou completamente a sua vida de todos os pecados, de todas as condenações, de todas as injustiças. Agora você se torna escravo da justiça. Agora você é escravo de um Deus justo, de um Deus que te ama, de um Deus que não vai te condenar, mas de um Deus que vai te chamar todos os dias para a presença dEle, para poder aperfeiçoar o seu caminho, para poder te amar, para poder te corrigir, para poder te receber na presença dEle, com um banquete preparado, para curar o seu coração, para restaurar o seu coração, para fazer de você imagem e semelhança dEle. Não é esse o propósito dEle? É esse o propósito dele, é esse o chamado dele para nós, nos tornar a imagem e semelhança dele aqui nessa terra. Não rejeite a graça de Deus. Quando você não achar que você não está dando conta, olhe para essa graça. Olhe para essa graça e olhe para o dom da justiça que está sobre a sua vida. O dom da justiça está sobre as nossas vidas. Como é bom saber disso, saber que não tem nada, nada que pode nos separar do amor de Deus. É tão maravilhoso você chegar na presença de Deus sem consciência, sabe, de pecado, sem condenação. Por quê? Porque você tem um coração que reconhece a santidade do seu Deus. Você tem um coração que é rendido a Deus a ponto de quando você fala alguma coisa, de quando você faz alguma coisa, você imediatamente reconhece e você coloca aquilo para Deus, você se arrepende, e na mesma hora Ele já vem e limpa o seu coração. Nada pode ficar ali no meio. O que tem nos separado, o que tem nos atrapalhado, irmãos, não é nada além da nossa própria natureza, sabia? Não tem nada além da nossa natureza humana no meio do caminho. Então tire a sua natureza humana, decida tirar a sua natureza humana do caminho, para dar ouvidos à sabedoria de Deus, para dar ouvidos à voz de Deus. Eu sei que você tem uma palavra sobre tudo aquilo que você está passando. Fica firme nela. Não tira os olhos dela. Não tira os seus olhos dela. Daqui a pouco ela vai se manifestar. Daqui a pouco você vai sentir a presença do próprio Jesus do seu lado, andando com você, exaltando a sua cabeça acima de todos os inimigos que se levantaram contra a sua vida, tentando tornar a verdade de Deus em mentira. Eles é que serão derrotados e confundidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que foi conquistado para nós foi uma vida abundante, uma vida que você vive. Dentro do seu coração, uma abundância de paz, uma abundância de alegria, uma abundância, sabe, de propósito. Eu não estou aqui nessa terra. Eu estou aqui para deixar um legado. Para deixar um legado. Eu estou aqui para deixar um legado.
O dom da justiça está sobre as nossas vidas. O dom da justiça. Coloca de novo o versículo 15, por favor. Olha lá. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. Aí no 17 falou que dom que era esse. O dom pela graça é o dom da justiça. Onde você foi justificado. Você não está mais debaixo da lei do pecado. Você está agora debaixo da graça. E essa graça te capacita a viver uma vida piedosa nessa terra. O que é uma vida piedosa? É uma vida onde você cuida do seu coração e assim você consegue cuidar e ajudar as outras pessoas, ajudar os outros corações feridos, machucados. Receba no seu coração a graça numa porção maior. Eu sei que ela já está sobre a sua vida, mas Deus quer te dar mais. Deus, Ele quer manifestar ela numa velocidade maior. Deus, Ele quer manifestar a graça dEle sobre a sua vida. E quer para que o nome dEle seja glorificado através das nossas vidas. Está sobre nós o dom da justiça. O dom da justiça. Fomos justificados. Fomos justificados, fomos lavados, fomos regenerados. É por isso que você pode abrir a sua boca e falar: pelas pisaduras de Jesus eu fui sarada. Eu fui sarado. É por isso que você pode falar que mesmo, que Jesus, mesmo sendo pobre, Ele se tornou, em pobreza para que nós experimentássemos da riqueza da glória dEle. É por isso que nós podemos falar isso. Mesmo sendo rico, amém. Mesmo sendo rico, Ele se tornou pobre aqui nessa terra, para que nós experimentássemos de todas as riquezas que Ele conquistou para nós. Isso está dentro de nós, sabia? Pobreza, doença, miséria, complexos, conflitos, isso está na mente, na natureza humana. Se nós edificarmos o nosso espírito acima disso, nós vamos ver que maior é aquele que está em nós. Que poderoso é aquele que está sobre nós, que já nos curou, que já nos libertou. Ele não vai fazer mais nada. O dia que eu entendi isso, que eu busquei alinhar a minha vida com essa verdade, o Evangelho, ele mudou para mim. Sabia? Somos nós que temos que alinhar a nossa vida a tudo aquilo que já foi feito. Sabe o que Deus tem me chamado, o Espírito Santo tem me chamado a atenção nos últimos dias? Vigia os seus pensamentos, vigia o seu coração e vigia a sua boca. Sabe por quê? Nós vamos comer do fruto da nossa boca. Mas antes de sair pela boca, passa pela nossa mente. Então, se nós guardarmos a nossa mente na palavra, guardarmos o nosso coração na palavra, nós vamos, ao invés de falar aquilo que é inútil, nós vamos construir a nossa vida com a palavra da verdade. Vamos construir a nossa vida com a palavra da verdade. Deus deixou ela para nós fazermos isso, para nós construirmos ela com a palavra da verdade. Não rejeite a graça de Deus. Não rejeite a graça de Deus sobre a sua vida. O dom da justiça sobre a sua vida. Deus, Ele quer fazer com que você veja a sua vida como Ele já vê. Tudo pronto, tudo feito, tudo consumado. E Ele quer também que você veja as pessoas à sua volta com o olhar dEle. Um olhar de amor, um olhar de alegria, um olhar de paz, um olhar de compaixão. Um olhar de compaixão, as pessoas estão precisando dessa compaixão que vem de Deus, sabe? Para podermos servi-las em amor, com o amor de Deus. Um amor que nos cura verdadeiramente, que nos restaura verdadeiramente.
Para encerrar, nós vamos ler 1 Coríntios 1:30. E nós vamos adorar a Deus. O poder de adorarmos e de proclamarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quanto mais nós proclamarmos as verdades de Deus, mais nós vamos experimentar do poder de Deus nas nossas vidas, do amor dele. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha quanta coisa! Nós precisamos de mais alguma coisa? Fala para mim. Nós precisamos de mais alguma coisa, irmãos? Jesus foi feito para cada um de nós. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Glória a Deus. Ele foi feito tudo isso para nós. Nós não temos falta de nada. Não temos falta de nada. Nada. Está aí, ó, a plenitude dele para mim e para você. Não temos falta de nada. Não tema as lutas. Antes eu tinha medo quando as lutas começavam. Hoje eu posso me alegrar sabendo que meu Deus me espera do outro lado da margem. Sabendo que Ele já tem uma palavra de vitória decretada. Você é sarada, você é livre, você é curada, você é próspera. Você tem a unção da minha presença na sua vida. Você tem a unção da verdade na sua vida. E ninguém pode ir contra essa verdade. Ser forte, ser corajoso. Seja forte, seja corajosa. Para poder ir contra a única coisa que poderia te derrotar. A sua natureza humana. Os seus sentimentos, as suas emoções. É a única coisa. Entenda isso, não é o diabo. O diabo já está vencido. Aprenda a lidar com o inimigo que já está vencido. Aprenda a lidar com o inimigo que já está vencido. Ele nada pode contra as nossas vidas. Ele não pode tocar num fio de cabelo seu. Ele não pode. O que ele fica procurando, sabe o que é? Munição. Então, se você guardar as suas emoções na palavra, guardar os seus sentimentos na palavra, ele não terá essas munições, amém? Ele não terá. Pelo contrário, ele será envergonhado. Deus já nos fez mais que vencedores. Ele já nos fez, Ele já nos vê. Essa justificação, esse dom da justiça, é Deus olhando para mim e para você, e não vendo as nossas fraquezas, vendo a força dEle, a fortaleza dEle. Vai, filho, você consegue, você pode. Você pode, porque eu estou com você. Você pode perseverar, porque eu estou com você. Você vai permanecer, porque eu estou com você. Essa situação que eu passei por último, né, com a questão do acidente do Samuel, para mim foi algo assim maravilhoso, porque Deus fez. Deus manifestou a graça dele sobre a vida, as nossas vidas. Deus me mostrou claramente que um coração rendido em humildade, Deus ele manifesta a graça dele. Porque era para a morte, mas Deus trouxe o livramento. O escape antes, muito antes. O diabo não pode. Quando ele encontra o sangue de Jesus nos umbrais dos nossos corações. Ele não pode quando ele encontra o sangue de Jesus nos umbrais do nosso coração. Ele não pode. E Deus, ele deu a oração antes, ele trouxe a oração antes e trouxe o livramento. E outro testemunho. Ele falou comigo, você não vai cobrar 1 centavo da pessoa. Uma moto que
Se fosse para uma seguradora, daria perda total. Com toda certeza daria o PT. E Deus falou comigo, você não vai cobrar 1 centavo. Se nós não confiarmos na graça, no dom da justiça que está sobre as nossas vidas, nós vamos fazer do nosso jeito e nós não vamos experimentar do cuidado de Deus. Nós não vamos experimentar e o nome de Deus não será glorificado. E eu fiquei com uma gratidão muito grande, porque se fosse a Kátia de antigamente, com certeza eu ia cogitar, não, vamos, vai ter que ser cobrado, nós vamos ter que ver isso aí. Mas, irmãos, é algo tão maravilhoso quando nós permanecemos em Deus, quando nós estamos em Deus, que quando vem aqui dentro, vem com uma clareza tão grande. Na hora que veio no meu coração, quando foi cogitado lá dentro do meu coração a respeito de cobrar, já veio a resposta. Você não vai cobrar. E para a glória de Deus, todos nós lá em casa entramos em concordância e não foi cobrado nem 1 centavo da pessoa. Eu tenho certeza absoluta de tudo o que Deus pôde acrescentar na vida daquelas pessoas. Porque eles são cristãos, sabe? Eles são cristãos, eles já são convertidos. Mas eu tenho certeza, eu não tenho sombra de dúvida alguma, que Deus, Ele quis acrescentar algo para eles, e Deus, Ele conseguiu acrescentar na vida deles. Essa graça abundante, essa graça maravilhosa de um Deus, não distante, mas de um Deus de perto, que se manifesta diante das nossas necessidades, que traz o livramento antes de qualquer coisa acontecer, que mostra antes para poder livrar. A coisa mais maravilhosa que nós podemos viver aqui nessa terra é essa verdade reinando nos nossos corações. Já está tudo feito, já está tudo pronto. Sou eu que preciso me inclinar. Sou eu que preciso adorar e proclamar com os meus lábios aquilo que Ele é para mim, em todas as minhas necessidades.